Olá, você que deu play em mais um episódio do Copo Meio Cheio e se acha uma fraude, mas na verdade não é. Aqui hoje a gente vai falar sobre isso, a famosa síndrome do impostor que atravessa a vida de tantos nós. O que nós seríamos se a gente confiasse mais em nós mesmos, não é? Não é? Não é? Não é? É. Pois é. Pois é. Pois é. Lembrando, já que a gente tá aqui no nosso início de episódio, os nossos recadinhos de sempre. Caso você esteja ouvindo pelo YouTube Music, Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, se inscreve no nosso YouTube, segue a gente no Spotify, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Curte, só uma curtidinha. Também ajuda a espalhar o vídeo, um comentário, enfim, interage com a gente pro YouTube recomendar o nosso vídeo e chegar em mais pessoas, por favor. O nosso arroba em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, quando a gente tá de bom humor, enfim, é arroba copo mcheio. Só jogar lá, primeira conta que aparecer, nosso loginho que já tá na sua cabeça, vai estar lá, é só seguir e acompanhar que a gente também produz muito conteúdo exclusivo para todas essas redes. Tem também a nossa campanha do Apoia-se, no qual você pode, lógico, ganhar o copo, participar de reunião de pauta antecipada, ter acesso aos melhores amigos do Instagram para conseguir assistir todos os nossos bastidores e muitas outras recompensas. A partir de R$ 5, hoje você não compra nenhuma coxinha com R$ 5. Não mesmo. Você consegue ajudar o nosso projeto a seguir por mais muitos meses, muitos anos, e enfim. Nem Com- 2 esfirras de carne hoje em dia no Habib's, tá? Pior que não mesmo, gente. Não Que mesmo. tristeza. Fui no Habib's esses dias achando que eu ia gastar R$ 5. Uma esfirra já tá 6. Pois é, Ah, ia queimando patrocínio. Mas enfim. exatamente. Mas vamos trabalhar. Patrocina a gente. Pois é, que a gente vai. Você, apoia-se. Exato. E é isso, gente. Hoje, como já falei no início, o nosso tema é Síndrome do Impostor. Como sempre, quero começar com a nossa pergunta. Vocês se sentem uma fraude? Ah, constantemente. Sim. Todo dia. Essa é uma certeza. Bom, eu sou Tawane Valentim. Eu sou estamos Leonardo com- Menezes. Quem é você? Eu sou Cacau... Eu errei meu nome. Pior que eu erro com frequência, sabia? Eu acho que Cacau Cavalcante é quase um trava-línguas. trava-língua. A língua. Né? Gilaninete, Eu confete esqueci. espaguete. Pois é. Eu esqueci de apresentar a gente porque a gente já tá tão íntimo. Vocês, né? Estamos. Já sabem que a gente é. Últimos episódios se apresentando. Pois é. Que já passou batido. A gente já tá íntimo de vocês, vocês íntimos da gente, enfim. E outro recado que eu não poderia deixar de dar. Gente, essas velhinhas que estão em cima da mesa são Tudo. da Dimitra, minha loja. Gente, Velhinha, home spray, tudo feito com muito carinho. se desse pra passar cheiro pelo Pois áudio. é. Eu sempre acho que eu tenho um cheirinho favorito até eu cheirar uma outra vela. Tenho 4 linhas disponíveis, todas no Instagram da Dimitra, @Dimitra_co. Assim como no site, enfim. Todas elas são inspiradas nos 4 elementos, com cristais que correspondem à sua energia. Foram idealizadas através das cartas do tarô, porque, como vocês sabem, eu também sou taróloga. Então, assim, é um combo de boa energia para sua casa. Assim como os quadrinhos que também estão aqui decorando o nosso cenário. O Criar é Fundir a Arte com o Mundo e o Comigo Ninguém Pode. Também estão disponíveis para ir para sua casa. Gente, eu só queria comentar que esse aromatizador aqui de ambiente, ele é tão tecnológico, essa válvula aqui, ela tem um botãozinho que trava aqui. On e Não. off. Gente, é muito, parece até alguma coisa eletrônica, assim. Ela é muito chique e tão cheirosa. Meu É, Deus do A céu. pessoa que se impressiona com a tecnologia do abajur, né? Tipo, nossa, dá pra Mas trazer as coisas que mais me impressionam são tecnologias analógica. analógicas, exatamente. É as coisas mais legais. Exato, e é isso, gente. www.dimitra_com.br. É só entrar lá que você vai conseguir. E Instagram, Acess- Dimitri_CO. Exatamente. Ter acesso a Muito todos bom. esses produtos lindíssimos e Não dá cheirosíssimos. vontade de parar de cheirar. Ai, vou ficar o episódio todo aqui. Isso porque não tá acesa, né?
Pois Que é. a Verdade. Cesa é mais ainda. Não, gente. Ó, eu posso começar falando que a minha questão de síndrome do impostor já começa aqui. Eu sempre esqueço de fazer propaganda das coisas que eu faço, porque Sim. eu não dou tanta importância pra ela, sendo que na verdade é o que eu faço pra viver. Eu sempre Sim. fico com vergonha, sabe? De tipo, Vou estar incomodando. vou estar incomodando. Vou estar incomodando. E às vezes a gente cai num lugar de será que isso aqui que eu tô achando incrível para as pessoas, na verdade, é só qualquer coisa? Será que eu sou só mais um? É isso. Eu caio muito nesse lugar de tipo, ai. É assim, aquele sentimento de você faz, você acha incrível, você tá amando o resultado, e aí você pensa, ai, mas é pra mim, né? Tá incrível pra mim. Sim. O O outro outro não vai estar. não vai tá. Não vai gostar tanto quanto eu gostei. Eu não posso. Eu tenho muito essa questão do eu não vou me iludir e criar Sim. expectativa em cima de Uhum. coisas que, na verdade, eu não vou ser capaz de fazer. Nossa. Sim. E ir montando e construindo a vida e a realidade em cima dessa expectativa. Não é nem expectativa, é desse podar a própria expectativa. Sim. É quase automático, né? Basta você gostar de alguma coisa que você fez pra vir um pensamento logo em seguida do tipo, mas não, Os né? pensamentos invasores, né? Intrusivos. Exato. E assim, é algo que é comum no trabalho, é algo que é comum em relacionamentos. De tipo, eu tô dando o meu melhor, mas eu acho que as pessoas ainda vão achar que eu sou uma fraude ainda assim, sabe? Que Sim. eu tô fazendo o meu melhor, mas o meu melhor não vai ser o suficiente para os outros. E aí você Sim. vai se afundando num lugar de insegurança, de medo e de angústia que na verdade você nem deveria ter se colocado lá. Exatamente. E é muito chato que depois que você tem esse primeiro insight do ser um impostor, você fica julgando as pessoas ao seu redor, se elas estão te falando a verdade sobre o que elas pensam de Uhum. você, se o que você fez realmente tá bonito ou se tá dando um toque positivo só porque te conhece, só porque é amigo, só porque é próximo. Qualquer Será crítica que eu tô. construtiva vira hate, Exato. né? Ao mesmo tempo, a gente fica num lugar de será que eu não tenho pessoas pensando que eu não mereço isso aqui que eu estou tendo? E aí talvez surjam novas preocupações para se antecipar dessa, sabe? Você vê que não faz sentido, né? Mas a síndrome do impostor é isso, né, amiga? Você pode até falar mais do que é. Exato. Na verdade, pra gente falar mais do que realmente é, a gente trouxe uma imagem aqui, De de imagens. fato, com a definição, né, do que é a síndrome do impostor. E pode colocar pra gente, por favor, nosso painel eletrônico, gente. Olha que tecnologia, a gente conversa com a produção pra poder colocar as coisas na tela e a gente aqui duvidando do nosso potencial. Pois é. Começamos com um celular com uma meia em cima. Pois é. Estamos aqui Sim. com painel eletrônico e produção e achando que, ui, Chique, equipe chique. Zuretinha da cabeça. pois é. A definição. Pessoa com síndrome de impostor não acredita que possa ser boa em algo e acaba tendo problema para aceitar que os outros descubram as características positivas que ela possui. Com isso, contrapondo os indivíduos e seus elogios a todo momento, dificultando contemplar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Ou seja, é quando alguém chega e fala: as suas velas são muito cheirosas, elas estão muito bonitas, tá tudo muito legal. Eu fico, obrigada. Não acredito em uma Não palavra do que você falou. Exato. Ai, mas você é competente naquilo que você faz. Tá bom. Entendi. Será que você me acha mesmo competente? E é muito chato toda essa situação, porque a síndrome do impostor, ela atravessa, como você disse, o profissional, o pessoal, o relacionamento. E nem sempre a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela identifica. Até porque é um termo novo, né? Eu não sei se as pessoas há 20 anos atrás falavam, nossa, eu estou com a síndrome do impostor. Acho pouquíssimo né? provável. Pouquíssimo provável. Mas é uma coisa que às vezes a gente não percebe e vão acontecendo várias situações meio que engavetadas. E quando você cai em si, nada do que você pensou
poderia fazer sentido dentro da realidade, porque é claro que você é boa no que você está fazendo, senão você não estaria fazendo. Nenhum trabalho paga salário para ter um péssimo funcionário, para ter uma diretora de arte que não vai dirigir, né? Então, a gente precisa sempre estar retomando os lugares que ocupamos, entendendo que independente, porque podem ter pessoas que realmente pensem que não somos tudo isso, né? Sim, Sim. sim. Quem não vive a vida do outro tá sempre pronto pra falar que, pô, mas isso aí que ela faz, É eu fácil, também faria. qualquer um faria. Existem essas pessoas, mas o ponto é a gente saber que coisas boas, elas vão pra frente. Então, se você tá indo pra frente profissionalmente, na sua independência, dentro do seu relacionamento, é onde você consegue ir começando a reconhecer quando vem um pensamento que ele não deveria ter espaço na sua mente, que é o pensamento do eu não sou nada, eu não sou ninguém, não sou uma boa esposa, não sou uma boa profissional, sou uma incompetente. Exato. Eu acho que a gente acaba também entrando muito nessa neura em lugares e relações que a gente se importa muito. Quando é alguma coisa que a gente não se importa muito ao estar fazendo, parece que a gente fala, tá bom, vou fazer, entreguei, legal, fiz o que pude. Agora, quando é tipo uma relação que a gente realmente quer, de amizade, relacionamento amoroso, familiar, enfim, a gente quer manter aquele relacionamento, a gente quer fazer as coisas fluírem, a gente quer, sei lá, ser um bom amigo, quer ser um bom namorado, enfim, a gente se coloca muito nessa questão de, putz, talvez eu não esteja fazendo o suficiente. Será que é muito louco o surto, às vezes, de pessoas que estão há muitos anos juntas, que você fica parado pensando, será que me ama mesmo? Ou será que só bateu uma preguiça agora de começar tudo de novo? Exato. É bizarro. Quem nunca? Quem nunca é? Vai que, na verdade, só tá comigo porque acomodou. Será que realmente me ama? Será? Sendo que, assim, a pessoa dá todas as provas e todas as colocações possíveis de que realmente tá com você, e você fica, mas eu não sou tão boa assim pra estar com ele. Poderia Mas estar com outra. poderia. Que faz tudo muito melhor Tantas do são que eu. melhores do que eu. Se eu Parte de tenho uma um negação, né? defeito, então ache alguém que não vai ter esse defeito. Até como fala aqui, né? Parte de uma negação e é difícil contemplar qualquer tipo de reconhecimento. Então, mesmo quando vem a prova, mesmo quando vem um comentário positivo, mesmo quando vem um A reconhecimento validação, né? a validação, um reconhecimento no trabalho, mesmo que venha, não tá relacionado a provas de que você é mesmo Sim. suficiente. Não tá relacionado a isso, tá relacionado a uma coisa mais profunda, né? Eu não sei, acho que todo mundo que apresentando ou não aqui, porque a gente meio que reveza em quem apresenta o podcast, né? Mas eu acho que apresentando ou não, sempre bate aquela insegurança toda vez que a gente tá com a pauta meio que definida e tá conduzindo o episódio, e mesmo que tenha sido feita uma pesquisa, mesmo que a gente tenha separado exemplos, mesmo que a gente esteja com tudo na cabeça, bate a insegurança do tipo, putz, mas eu não sou. Esse não é o meu forte, sabe? Eu não sou bom em apresentar, eu não sou bom em conduzir, eu não sou bom em mediar, não sei o quê. Às vezes bate essa insegurança no meio do episódio com vocês? Sim. Pra mim bate, Cara, Eu sabe? estou com ela agora. Sabe, essa insegurança de tipo, meu Deus, mas quem tá ouvindo aqui, tipo, se tiver ouvindo, Vai né? me achar uma fraude. Tipo, nossa, tá chato. Eu estaria achando chato. Sendo que não, a gente tá falando coisas que realmente tem uma base, a gente realmente pesquisou. A gente tá falando com verdade, sabe? A gente tá falando. Eu tô falando aqui com sinceridade pra quem tá ouvindo. Mas baixa essa sensação de, tipo, ninguém tá ninguém aí. tá nem aí com isso. Ninguém quer ouvir, sabe? Isso que você falou de como a gente duvida da gente, em mim, bate muito forte até quando me perguntam uma coisa que eu respondo tendo certeza, mas eu externalizo que eu não tenho certeza. Posso estar Sabe um errado. conhecimento que, tipo, você é a taróloga da mesa. Não sou eu, não é o Leonardo que vai te corrigir ou até perceber se algo realmente está fora. É você. Mas aí na hora você fica meio num. Eu acho, você tem certeza.
mas você não vai falar que você sabe. Eu sou Tipo, garanto. Eu sou o contrário, porque eu sou uma pessoa que aprendeu. Como ela viveu a vida inteira insegura, eu aprendi a disfarçar a minha insegurança, aquele faça até ser, sabe? Sim. Que aí Fake it till tem you coisas make que eu não tenho a menor certeza e eu falo com muita segurança. Arrasa. Só pra realmente passar, tipo, não, eu sei do que eu tô falando. Aí eu chego em casa e fico, meu Deus, eu não sabia do que eu estava falando. Mas às vezes eu sabia sim. Só que a minha cabeça me coloca no lugar de que eu não estava. E- Não sabia, só pra me colocar em desconforto. E coisa simples, assim, tipo, quando a gente tá criando uma legenda, por exemplo, e aí tem o nome do Ivan Peters. Obviamente, eu sei escrever Ivan Uhum. Peters. Mas você tem que Mas pesquisar. eu vou pesquisar. E, obviamente, não podia ser diferente da forma que é. Sabe? Gente, Temos isso acontece- sintomas, né? Temos Gente, sintomas. Que louco, isso aconteceu no episódio. Não sei se é um episódio que está por vir ou que já Já veio, foi. mas no episódio das bandas que voltaram, eu falei sobre o Panic, né? Sim. E eu falei sobre como eu queria que voltasse a formação original. Depois de falar, eu não pesquisei os nomes. Eu tirei. Se O maior fã você da assiste. banda. O maior. Eu tenho uma tatuagem nessa banda. Se você ver no episódio, não sei se aparece na câmera, mas eu tiro o celularzinho do bolso, eu digito Nossa, e eu volto. foi tão imperceptível que Eu eu não nem vi. Eu não vi, A Léo. gente Mas tava na eu- mesa e não viu. Mas eu pesquisei os nomes pra ver se eu falei certo. Ai, que ódio! Que Gente, ódio. Às vezes eu tenho um pouco da sensação também de que eu não sou uma boa comunicadora. De que eu não passo a informação de forma clara. E isso acaba me pegando num lugar que eu me sinto meio Michael Scott, assim, de tipo, às vezes eu começo sentenças em que eu não sei onde ela vai terminar, eu simplesmente vou encaixando o que tem que ser dito no meio do caminho, mas eu chego em algum lugar. Nossa, é bom demais. E às vezes eu só tô falando naturalmente de uma forma com a qual eu sei o que eu quero dizer, mas não sei se vocês têm a sensação que na sua cabeça tá tudo muito bonitinho. Sabe? Tudo. A informação tá redondinha. Na hora que sai da sua boca, Não sai como você imaginou. ela sai toda torta, toda desengonçada. Parece que você não tá falando nada com nada. E eu fico surpresa que as pessoas conseguem entender o que eu falo. Como se estivesse falando outra língua também, né? Não, mas é porque assim, na minha cabeça, Não fez sentido não nenhum. eu sou confusa. Entendi. Eu acho que uma coisa muito bonita que o Copo Meio Cheio tá trazendo pra dentro de mim, e aí eu posso falar só por mim, mas eu imagino que vocês também experienciem isso, é que eu tô fazendo um pouco mais de pazes com o erro, sabe? Sim. Porque projeto pessoal pra mim ainda é muito difícil, né? Mas é muito difícil errar, é muito difícil você gravar uma coisa e depois que você rever, tá editando, então, enfim, acabou de gravar, você acha que aquilo tá uma merda, você falou super mal, sabe? E aqui não tem, como tá rolando, a gente erra mesmo, a gente assume que errou na frente do microfone da câmera, a gente volta o assunto, a gente fala, esqueci, a gente retoma, a gente conversa. Não tem lugar pra perfeccionismo. A né? gente se completa. Exato, não existe lugar pro perfeccionismo. Então, é fazer pazes com o erro mesmo. E isso eu acho que é o primeiro passo pra você entender que você tá onde você tá e com as pessoas que você tá, porque realmente tudo seu fez você tá lá. Colabora. Não, e Né, tudo seu porque- fez você tá lá. Não só o mérito, não só o talento, mas os erros também. Sim. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas estão ouvindo a gente não porque a gente tá passando as informações super claramente e cheio de embasamento, mas também porque a gente erra, mas também porque a gente ri um do outro, de si mesmo, Sim. sabe? Você tá lá por seus erros também. Você tá lá por essa insegurança também. Sim, e assim, falando de todas as questões, a gente falou um pouco de sintomas, tem uma outra imagem também que a gente acabou trazendo para falar um pouco desses sintomas, né? Um pouco de como que a gente se sente ao estar vivendo nesse ciclo Como vicioso. identificar? Sim, Como identificar provavelmente isso? vamos identificar os nossos. Vamos né? fazer Pode bingo. passar. Bora o bingo. Aí, ó. Quais os sintomas da síndrome de impostor? Hábito de fugir de situações por medo de tentar. Olha Vamos só. comentar uma por uma. Olha, já episódio abrimos tá o livro, pronto. já. A gente vai passar 5 horas só nisso daqui. Hábito de fugir das situações por medo de tentar. Gente, eu demorei quase 4 anos pra colocar a minha loja no ar,
Porque eu tinha medo. Não sei do quê. Medo. Medo. De só Eu dar ainda- errado, de ser um fracasso. Eu ainda não posto os vídeos que eu canto, mas às vezes, sabe? Às vezes não, você nunca posta. Obrigado. Sendo que tem vídeo falo- pronto, editado no celular dele, ele só não Mas posta. não vai pro ar. Não vai pro ar, porque eu acho que não é o suficiente, sabe? Nossa, eu deixo de fazer tanta coisa por medo de tentar, gente. Tipo, coisa simples, às vezes um diálogo difícil, que eu não sei onde Sim. ele pode dar. Pode ser que saia uma resolução, pode ser que saia um copo quebrado na parede. Tenho medo. Às vezes até responsabilidades que precisam ser resolvidas. Eu às vezes tenho isso, sei lá. Teve um BO que eu tive que resolver com a Sabesp. Eu empurrei tanto isso com a barriga. E óbvio, não deixaram isso fácil pra mim. Eu, realmente não era só resolver uma coisinha ou outra. Realmente tinha que correr atrás e se esforçar. Mas o medo de que nada vai dar certo é pior. Ele paralisa tanto, É. sabe? Eu fui na Sabesp pra resolver esse BO e eu já tinha certeza que o pessoal da Sabesp ia falar: sai daqui. Você não tem que estar aqui. Paga as contas. Não Olha. importa que não era pra estar no seu nome. Paga as contas. O atendimento da Sabesp, eu vou te contar. Não, até que fui bem atendido. Mas é isso. Por conta do medo de tentar, eu não. Se eu não tivesse ido resolver, eu nem ia saber que ia ser bem atendido, talvez. Uma coisa que eu tô aprendendo a perder um pouco de medo. Eu tinha muita ansiedade de postar coisas na internet. Postar stories, postar coisa no feed, postar a ilustração que eu faço. De realmente pegar aqui, ó, o celular e conversar com a câmera. Porque eu sempre achei que todo mundo ia me achar uma ridícula de estar nos lugares com o celular na mão falando comigo mesma, Uhum. tecnicamente, sabe? E Sim. agora eu estou trabalhando isso dentro de mim pra falar: não, você é uma comunicadora, você precisa estar em contato com as pessoas que te seguem, porque É senão isso. o seu trabalho não vai pra lugar nenhum. Eu Sim. preciso divulgar meu tarô, eu preciso divulgar minha loja, eu preciso divulgar o copo. Como que eu vou fazer isso? Botando minha cara. Porque ninguém entra em conexão com imagem de parede. Não, Pegou o ninguém tem como recado? saber que você, né? Pegou o recado? É legal que eu tô peguei o comentando. recado. Legal que a gente tá comentando como se a gente não fizesse. Peguei o recado É, dela. realmente. Ninguém vai se comunicar se você não postar nada, Não, né? mas sim, é um medo das pessoas só acharem que você é uma idiota, uma retardada, pelo amor de Deus. Ainda você sendo adulta, né? Tipo, vai ficar fazendo gracinha pra story. Sendo que, sim, é esse o trabalho com a internet, né? Exato. Eu lembro que a gente ouviu um podcast, acho que foi do Mundo Freak, há muito tempo. Ou do Magicando, há muito tempo. Em que eles comentavam sobre a energia da cor específica, sabe? É, magicando. Energia amarela, não era? Era o episódio sobre prosperidade, se eu não me engano. E aí, faz muito tempo já, faz Muito mais de 2 anos, pelo menos. E que eles comentaram de que a dinâmica do youtuber, ela é muito essa energia, né? De que no começo, quando você assiste a primeira vez um vídeo de um youtuber, que já tá no negócio dele, do tipo, já tem a introdução dele, olá, blá blá blá, sabe? Já tem as Sim, frasezinhas sim. prontas e tudo. Na primeira vez, você olha aquilo e você fala, nossa, mas que ridículo, ele chama os seguidores de pipoquinhas, olá minhas pipoquinhas. E no terceiro, quarto vídeo que você tá assistindo da pessoa, você já, já entra na... Sim. Porque é isso, sabe? Tipo, aquela comunicação, aquela energia que ele tá passando na primeira vez, talvez não vai bater na primeira. Mas o hábito vai difícil. fazer com que as pessoas se identifiquem com aquilo, né? Exato. É difícil porque ainda é um falar pra câmera, né? Você percebe que não é uma exato, você tá bobagem sozinho, né? quando as pessoas te dão um retorno. Exato. Quando elas concordam com você, ou quando elas falam, nossa, eu tava pensando a mesma coisa. Ou Sim. quando elas riem com o que você tá falando. É só o pós que mostra pra gente que, não tô falando com ninguém, né? Exato. Mas aí, seguindo, né? Porque como a Cacau falou, realmente seria muito fácil a gente ficar aqui 5 horas só pra aprofundar Só nossas verdade. questões, né? Pra vocês verem que a terapia tá legal. É. Pensamentos repetitivos sobre ser uma farsa. Unidos à possibilidade de ser desmascarado por alguém. Não, é muito essa O ser Sempre tem- desmascarado, né, Sempre gente? tem alguém no arbusto esperando pra me desmascarar. Sempre. É muito assim, tipo, eu lancei um quadro novo na Dimitra. Eu tenho a sensação que alguém vai vir do nada e vai falar assim: eu sei que você demorou 3 meses pra desenhar isso daqui.
Você posta como se tivesse sido fácil, mas você mudou 5.000 vezes essa ilustração. Sim. Não. Não, no trabalho isso é uma coisa muito. Porque, basicamente, na vida você não tem uma pessoa aleatória que vai chegar pra desmascarar. No trabalho você tem. Você tem pessoas que podem, entre aspas, te No mínimo a desmascarar. gente já espera isso, porque o trabalho é muito aquele lugar do confiar, não confiando, porque no fim são muitos interesses, né? Exato, exatamente. Então você sempre fica com medo de ou seu chefe perceber que você talvez não seja tão capacitado quando você achou que era na sua entrevista, quando você passou, ou quanto você passou que era numa entrevista, ou então um colega de trabalho que vai fazer sua cabeça. Sabe, passa várias coisas na cabeça. Ou então Muitos. alguém de uma outra área que não te conhece e vai te conhecer pela primeira vez numa apresentação, e aí você, sabe, a pessoa vai achar A, B e C de você, sabe? E assim, é complicado porque entra num lugar muito insosso, porque às vezes a gente realmente pode melhorar alguma tarefa, sabe? Eu acho que a gente sempre pode estar otimizando coisas no que diz respeito à vida pessoal e profissional, né? Então, às vezes, não é sobre ser desmascarado, mas sobre aceitar, às vezes, um direcionamento, né? Tipo, ó, tá, esse seu trabalho tá legal, mas eu acho que se você focar um pouco mais nisso, apostar um pouco mais naquilo, você vai ter um resultado, pá. E aí você aceita esse direcionamento e você cresce e você melhora. Mas o que a gente pensa é só que nunca vão falar É nada. isso. Eu acho que existe um caminho muito claro para até a síndrome do impostor. É uma baixa autoestima, Sim, com uma necessidade de se sentir validado, sim. junto com um perfeccionismo Check. de querer ser sempre perfeito. E sim. aí você fica com medo das pessoas descobrirem que você não é perfeito, porque você não é. E aí Sim. você acha que as pessoas elas vão gostar menos de você ou que vão querer se afastar de você por você não ser perfeito. E E aí só isso quem tá. bate na sua baixa autoestima. E só E quem tá esperando leva. você ser perfeito é você mesmo. Exato. E por isso que é um ciclo vicioso. Uhum. Porque é uma constante de medo, expectativa, insegurança e autoestima baixa. Principalmente quando a gente fala de trabalho, né? Porque no trabalho a gente tem essa ideia de que é onde nós temos que estar bem, Uhum. independente do que aconteceu na madrugada anterior, independente de se você tá com uma preocupação, se você tá sobrecarregada, chega no Você trabalho. tá doente. Se você tá Que doente, você tá exato. doente. Chega no trabalho, a gente não quer demonstrar fraquezas, né? E aí, às vezes, a gente consegue realmente vender o personagem de que, ó, a Tawane, ela dá conta de tudo mesmo, né, gente? E A às vida vezes dela é essa incrível mesmo, máscara. né, gente? Só que já tá numa rotatividade de no trabalho, não lembro do meu passado, sai do trabalho, só problema, só coisa que faz você pensar que você não consegue lidar com a sua vida. E isso fortalece a narrativa de farsa, porque no trabalho a gente não abre Sim. nossos problemas. Exato. Não, eu só conjecturando, assim. Então talvez seja isso mesmo, de essa máscara que a gente cria pra que ninguém veja os nossos defeitos, acaba se tornando, ao longo prazo, a gente achar que a gente tá fingindo ser uma coisa que a gente não é. Exato. Sim. Sendo que não, é uma parte da gente. A gente não vai. É uma escolha nossa não mostrar, e às vezes uma escolha até. Eita! Caiu o microfone. Às vezes uma escolha até do mundo corporativo mesmo, de. Ser impessoal, De né? ser impessoal, né? De você não ser uma coisa tão verdadeira, né? Na frente dos Sim, outros. sim. E às vezes por performar isso, e todo mundo tá performando, né? Mas às vezes Sim. por performar isso e não saber que os outros estão performando, às vezes você acha que você tá performando uma farsa mesmo, E aí né? a gente cai aonde? No burnout. No burnout. Porque você Famoso precisa burnoutinho. dar conta de tudo, senão, sei lá, você vai ser demitido, você vai, sei lá, se separar. Sim.
Você não vai mais ter amigos. Sim. E Então, terminando nossos sintominhas, a gente tem o famoso, né? O sentimento constante de não ser qualificado para o trabalho que se está fazendo, mesmo que isso nunca tenha sido apontado por superiores ou pela equipe. Às vezes por um erro que só você percebeu e que Exato. você resolveu a Sim. tempo que ele não se tornasse um erro maior e atravessasse outras jornadas. Aí você fala, não, mas aí se eu tô errando com isso aqui, Daqui a pouco. então sou chefe por quê? Então, qual que é o sentido? Pior ainda quando você tem pessoas, né, que você tá gerindo, né? Quando você é um gestor, é pior ainda ter a síndrome do impostor. é só um comentário. Na verdade, é pedir pros meninos pra aumentar um pouquinho o ar-condicionado, por favor, se der. Aumentar a temperatura? É, eu tô morrendo de frio. Ah, tá. Então. Então abaixar um pouquinho o ar. Isso. Não, Não, é abaixar. É aumentar. aumentar. Aumentar a Tipo, temperatura. 23 Isso. graus. Ok, ok, ok. Se der, por favor. Olha aí, a gente Eu com já produção. senti aqui, hein? Já senti aqui. É, Mas é muito desculpa louco interromper o isso. assunto, é porque eu já tava... Batendo dente. Tava batendo dente. Mas é muito essa coisa Obrigada. de, às vezes, é um erro que só você percebeu e em vez de você pensar, pô, eu dei conta, né? Eu consegui ir pelas beiradas e eu resolvi o problema, né? Se outras pessoas não estão tendo que lidar com isso, mérito meu. Não. A gente só vai pensar que primeiro um erro existiu. Exato. E fica numa escolha de não se exaltar, porque às vezes também tem essa coisa de não querer ser aparecido, né? Que às vezes a gente acha que também confirmar, não, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou boa, tipo, eu mereço ter oportunidade. O medo de se Difícil. tornar arrogante, o medo de se tornar prepotente. Isso pra Prepotente. mulheres é ainda mais forte, né? Muito mais. Porque, né, qualquer coisa, somos arrogantes e prepotentes, a gente tá se achando, Exato. né? A gente subiu assim, de cargo e agora, olha lá. Eu acho que pra mulher, a gente é o tempo todo tão questionada e invalidada Uhum. nas nossas ideias, nos nossos posicionamentos, naquilo que a gente realmente sabe. Sabe, quantas vezes na empresa eu fiz uma arte, eu sabia que estava do jeito certo, que precisava ser feito por conta de X questões, passei por uma validação e a pessoa chega e fala: não, mas não tá certo desse jeito, muda. Eu vou. Tento falar por que que tá certo. A pessoa, não, muda do mesmo jeito. Na hora que bate em cliente, na hora que bate em outro lugar, não, volta pro que era antes. Mas não, se só tivesse confiado no que eu falei, todo o processo teria sido muito menos Porque você criou de acordo com o briefing. Você criou de acordo com a Exato. ideia. Então a ideia tá ali. Fora que eu acho que profissionalmente é muito importante a gente ter ali a narrativa do cada um no seu quadrado, às vezes, né? Então, por exemplo, quando eu tô em algum projeto específico onde a equipe passa já ali de 2 pessoas, vou falar, por exemplo, com a pessoa do design. Se eu tiver uma ideia diferente do que ela me apresentou, eu dou a ideia, mas eu ainda falo. Isso se na sua visão de design fizer sentido, né? Se você quiser fazer uma nova ideia só pra gente comparar, e aí eu entendo o porquê e tudo mais, é isso. Ah, o cara da edição. Às vezes a gente tem um direcionamento pra dar, mas também mas vê a sua visão. Eu acho que para qualquer área é muito importante a gente deixar as pessoas também executarem o que são as funções delas, sem a gente ficar só dando pitaco e só querendo que seja do nosso jeito, entendendo que se você tá na função X e você tá na função Y, se vocês forem se dar opiniões, ela tem que ser num lugar muito de cuidado e entendendo que não é uma decisão sua, É que isso. o trabalho dela vai resultar, né? É Sim. muito isso. Então, exatamente por existir esse processo em que muitos trabalhos são invalidados, muitas ideias são invalidadas, você naturalmente já pensa 2 vezes antes de falar o que você realmente pensa no ambiente de trabalho, ou seja, onde for. Você realmente acaba se questionando muitas vezes se o que você tá falando realmente tá certo, procurando embasamentos e confirmando de outras fontes coisas que você sabe que é do jeito que tem que ser, só pra Sim. você realmente estruturar a sua ideia, pra depois ir lá e falar, olha,
dessa forma. Sim. E ainda assim, você corre o risco de continuar sendo invalidada. Uhum. Então, acho que vira uma faca de dois Um gumes. looping. Um looping. Porque com a invalidação externa, você também se invalida internamente, você não sente mais confiança pra expor as suas ideias, e aí te cobram de expor ideias, quando na verdade você não tem espaço pra isso. E ainda tem aquela coisa, né? Esse negócio de você dar toques negativos e positivos. Para algumas pessoas, o negativo sempre vai bater muito mais Sempre forte. vai prevalecer. Então, tem que saber comunicar essas coisas, sabe? E assim, a gente tá falando da síndrome de impostor sem comentar que ela descarrega muitas vezes numa crise de ansiedade. Uhum. Ah, ela E descarrega aí várias fica coisas. um problema muito maior do que era para ser. Eu, pelo menos, quando eu chego nesse lugar, eu preciso dormir, eu preciso chorar, eu preciso ficar sozinha, assim, para entender quais são os meus pensamentos verdadeiros, Sim. racionais e pertinentes, e o que é mecanismo de defesa, o que é só chateação pelas coisas que outras pessoas podem ou não estar enxergando. E sendo mulher, né, amiga, tipo, qualquer qualquer questão emocional que a gente deixe prevalecer, Também invalida. perde totalmente a credibilidade. Uhum. As pessoas falam sobre a nossa arrogância, mas, tipo, não é como se nós fôssemos respeitadas quando a gente sai do lugar da arrogância. Porque se eu for abrir um problema para uma pessoa de trabalho, tipo, ela já vai entender que eu não aguento o tranco num dia X. Ah, Então, eu, por exemplo, no que é o meu profissional, que é produção, que é estar ali para contribuir na arte de outras pessoas, eu não tenho espaço para chegar e tá com aquela vibe que vai deixar todo mundo e às preocupado vezes lidando com comigo. outras equipes que tem muito homem também, né? Que já não vão te respeitar só de te ver E ali, Ah, né? não, existe. comigo tá tudo treinado, graças a Deus não tem esse problema, assim, mas é muito zoado pra Porque gente. é isso, porque existe muito aquela colocação, às vezes, de tipo, então ela não é profissional o suficiente pra conseguir Uhum. lidar com essa questão, ela devia estar em casa, né? Ah, sei lá, aconteceu uma coisa que foi um estopim, e aí você, sei lá, e deu uma explodida no trabalho, ou chorou, ou qualquer coisa do tipo, porque são pessoas sentem, pessoas choram, Sim, pessoas ficam com raiva, pessoas, Exato. enfim. Ah lá, emocionada, deve estar de TPM, não sabe lidar com o problema. Coloca o emocional em cima da razão, não sabe ser sim. profissional. É ainda mais agravante, né? Porque o que fazer quando a síndrome do impostor porque a gente viu os sintomas, né? Geralmente não é apontado pelos seus superiores ou pelos. E quando é? É pior ainda, porque aí você tem mais uma validação pra sua insegurança prevalecer, entendeu? Porque quando é comunicado, às vezes tá num lugar também muito de falta de educação, sabe? Num Exato. lugar muito ríspido também. Eu sempre senti isso no CLT, então pra mim é uma bênção não estar mais no CLT, porque tem formas das coisas chegarem para as pessoas, sabe? Então, eu prefiro muito mais trabalhar no quesito família, não um laço sanguíneo, mas quando você consegue ter um time Aham. onde você tem acesso às questões daquela pessoa, aquela pessoa se sente aberta para falar, meu, preciso de um adiantamento, porque eu tô com esse problema. E aí você vai Nem lá e sempre. Nem resolve. sempre misturar o pessoal com o profissional é ruim, né? Existem Às vezes. limites, Sim. claro. Existem níveis, né? Mas, tipo, eu gosto por conta desse lugar. As coisas chegam com um pouco mais de cuidado, assim como chega o reconhecimento também. Agora, nas Uhum. empresas no geral, o reconhecimento é um problema. Nossa. Aí, É. nego fica te esculachando e aí você fica adoecendo. Você não pode nem responder quando o seu superior é mal educado com você, porque você tá abaixo, você pode sair perdendo. E vai virando só. Mas essa questão de ter acesso, né, às fragilidades do outro em questão de trabalho, eu muito aqui também. Vocês não têm noção do que acontece nos bastidores, gente. Tem semana que a gente manda uma mensagem falando: olha, tá acontecendo isso, isso e isso aqui em casa, não vou conseguir subir os reels dessa semana. Consegue tocar Aham. por aí? Olha, tô agitada por conta que eu tenho que resolver aquela outra coisa, essa outra coisa, essa outra coisa. Aconteceu isso e isso. Pode tocar por aí? Olha, tem comentário pra responder, mas não tô em condições. Então, consegue. Sim. Então,
tem muita conversa e diálogo de tipo, ó, teve erro aqui. E eu acho muito bom também essa questão do tipo, quando apontar os erros, não é só tipo, ó, você errou aqui, ó, errou aqui, mas dá pra resolver dessa forma e dessa Sim, forma. exato. Você consegue melhorar desse jeito. Às vezes esse Feedback. Eu acredito no poder do feedback. Exato. isso, porque nossa, o que me mata é ver, eu mostro alguma coisa que foi feita. Tá errado. Tá, mas o Tá. que tá errado? Isso. Ah, não, troca. Pelo quê? Pelo quê? Porque, por mim, isso aqui tá ótimo. Se existem Senão não teria feito mudanças, desse jeito, elas né? não estão na minha cabeça. Vamos comunicar? É isso. Nossa, não tem coisa assim que me mata mais do que isso, gente. Quer me ver puta? É só falar, olha, você errou. Ok, aceito que errei. Mas por quê? Como eu consigo corrigir? Como eu consigo melhorar? Se for uma questão de relação pessoal, como isso te afeta? Uhum. Como que eu posso melhorar também o meu comportamento para que isso não te afete negativamente? Deixa eu ver se tá dentro das minhas possibilidades também, Sim. pra gente chegar no meio termo. Porque se só vem, tipo, ó, só a crítica. Tá, porra, eu vou fazer o quê com a crítica? Não, e às vezes é uma pessoa que lida bem com esse tipo de crítica, mas não sabe que as outras pessoas talvez não lidem, entendeu? É aí que tá a importância de quando a gente encontra bons gestores, Sim. líderes. Sim. Eu Sim. reconheço, assim, porque eu acho que tá num lugar de humildade. Tipo, Exato. eu ainda preciso estudar muito e trabalhar muito para ser uma gestora impecável. Até porque eu acho que o ser gestor, ele tá nesse lugar que você fala de que quando é um bom líder, seja numa empresa, qualquer coisa, se é um bom líder, quando ele falar o erro, ele já vai naturalmente te ensinar a melhorar e falar o que não dá para repetir, o que Sim. você pode explorar. Agora, esses chefes bunda mole, que eles só falam o erro e ficam todos pomposos, vocês são os chefes de merda. Exato. Não, e eu valorizo muito mais quando tá apontando um erro e não é. É porque é a coisa da comunicação não violenta, né? Do tipo, não é sobre. Que às vezes a gente precisa dar muito violenta, mas também é necessária a não violenta. Que não é do tipo, você errou aqui. É do tipo. Talvez você não tenha se atentado tanto, mas isso aqui precisa de um pouquinho mais de cuidado, sabe? E se colocar também junto, porque o erro de um superior, um erro de um funcionário é o erro de um superior também. Sim. Se uma pessoa abaixo dele errou, é porque ele errou também. Entende? Exato. É uma cadeia, entendeu? E, porra, se você tá no lugar de superior, né? Então quer dizer que você tem mais conhecimento. Exato. Custa ensinar? Exato, é isso. Chama ali é isso. rapidinho. Ó, vamos fazer uma reunião aqui de 10 minutos. E eu não tô falando mostrar só essa de. outra forma de fazer. E eu não tô só falando pra... só de cargos que são realmente os cargos que é mais ok de errar, por exemplo. Estagiário, todo mundo espera que realmente cometam erros pra que aprendam, sabe? Sim. Analistas, assistentes, as coisas, tipo, os cargos um pouquinho mais baixos, assim. Mas até um supervisor, até um gerente mesmo, vai errar. E a pessoa que tá Sim. acima dessa outra pessoa, geralmente é uma pessoa que tem, às vezes, menos tato pra lidar. E, às vezes, o gestor vai ser colocado de novo nesse papel do impostor, entendeu? Sim. Eu gosto Do tipo, de eu tô chefe. aqui, sou um gerente de uma empresa e não sei fazer isso aqui, sabe? Eu gosto de chefe que inspira. É isso. Uhum. Assim, eu cheguei a ter Que é meio uma professor, assim, né? vivência. Eu não vou falar do que é a minha vivência diária, porque, bom, eu trabalho para minha mãe, então, obviamente, ela já é uma referência preto no branco, em qualquer lugar, qualquer momento. Mas teve uma época que eu tava trabalhando com produção de podcast e tava atendendo o podcast da Patrícia Brasil, o Ela Sonha, Ela Faz. E, meu, vou falar pra vocês que até hoje eu consigo lembrar da excelência que era a mulher, assim, de tipo, a forma como ela resolvia os problemas sem expor os culpados. Sim, Sim, ah, isso isso é é muito lindo. importante. Sabe? Tipo, aquela coisa que às vezes ela tá vendo que tá errada, ela agradece, mas ela não vai esculachar você, que é a funcionária que tá ganhando o salário mais baixo na pirâmide. Ela vai falar com o seu chefe, o cara que te paga, vai dar um ensinamento até pra ele, assim. Era muito De como lidar profissional, também, né, com muita você. educação, assim.
E se o que ela fosse um padrão, ia estar muito bom, porque eu acho que às vezes em trabalho, os chefes eles querem se crescer mesmo, sabe? Às É, vezes está muito ligado a demonstrar poder. poder, É, né? E não de fato fazer uma equipe. E é muito esse ciclo. Chefes que têm essa questão do ego muito avantajado acabam aumentando o sentimento de síndrome do impostor, porque você se sente ainda mais inseguro e tudo que você faz, você pensa, bom, vou ser demitido amanhã. Então, enfim, e isso diminui a produtividade, porque aumenta a ansiedade, enfim. Enquanto chefes que se colocam nesse lugar de inspirar, você ainda pensa, putz, errei. Mas ok, estou aprendendo. Sim. vai Quando pra esse lugar. você entende que o tempo pra você aprender, ele vai estar ali, né? Tipo, ó, É. errou, mas não vai ser demitido amanhã, você tem tempo de se corrigir. Exato, e tudo bem errar, né? Eu acho que também eu queria puxar um pouquinho, abrir esse campo, porque pra mim a síndrome do impostor, ela acontece muito e diariamente quando eu me comparo. Sim. É através da comparação que vem o sentimento de não pertencimento, o sentimento de farsa, né? Sim. Então, seja na rede social, porque você se compara o tempo todo com pessoas que fazem o que você quer fazer. Então, você vai entrar no Por que Instagram que do elas fulano. fazem, né? Ele Por que faz que eu de não tal consigo? jeito, ele tem uma edição de vídeo impecável, um tratamento de áudio, tem os melhores equipamentos, etc. Não vou chegar lá, não consigo fazer isso. Ou então, dentro de um lugar onde você tá, às vezes, equiparado com a pessoa. Então, dentro do trabalho, tem, sei lá, no meu trabalho eu sou analista. Tem 500 mil analistas dentro da empresa, sabe? Então, mais ou menos, existem muitas pessoas que estão no mesmo patamar de empresa do que o meu, né? No mesmo cargo. Sim. Então, às vezes, olhar pro lado e ver que o fulano que tá no mesmo cargo que você tem uma faculdade a mais que você, sabe? Consegue fazer tal coisa nas horas vagas e trata desse jeito dentro do trabalho. Sempre é uma coisa do tipo, o outro é melhor do que eu, Sim. sabe? Sempre o outro vai ser melhor do que você. E aí vem a paralisação do tipo, eu não sou tão bom quanto ele, portanto, eu não merecia nem estar aqui. Uhum. Né? Porque se uma pessoa boa que nem essa outra pessoa que eu tô me comparando tá no mesmo patamar que eu, quer dizer que eu sou muito pior, não deveria. É Entendeu? isso. E isso acaba acontecendo, se citar as questões de internet, de uma forma muito geral. Acontece com o corpo, acontece com Sim, conquistas, acontece com o financeiro, sim. acontece assim, de todas as formas. Você começa, se você for se permitindo, você vai se sentindo impostor em tudo que você faz. Sim. Nas suas relações, no seu trabalho, nas suas conquistas. Você acaba tendo dificuldade de comemorar as suas conquistas por achar Exato. que não merece E elas. você Exato. vai se enfraquecendo, porque É. você vai ficando cada murchando. vez mais chateado, cada vez mais insatisfeito, cada vez mais na dúvida. E quando você percebe, você já espalhou todas as forças que você tinha sozinho. Exato. Sozinho. Sozinho, pior que é isso. É Sozinho. o famoso cartola, né? Abismo que cavaste com os teus pés. É umas Cavaste com referências. seus pés. Pois é. E, gente, já encaminhando um pouco mais pro fim do episódio, eu queria vir aqui falar pra vocês como resolver essa questão. Mas eu vou ficar devendo, eu acho que todos nós aqui ficaremos. Não, eu vi que eu fiquei assim, eu fiquei, tem É agora? resolução. É agora Pois que eu é. vou sair desse episódio outra pessoa? Eu acho que a solução é terapia, Óbvio. é confiar mais em si mesmo. E assim, particularmente, acho que é bom a gente tentar falar como a gente tenta lidar com isso. Sim, sim, sim. Né? Porque às vezes também Sim. é uma questão de cada um lidar de uma forma muito particular, sabe? O que se encaixa na sua realidade, até onde é o seu limite, até onde você consegue ir de uma forma que fica confortável pra você. A minha maior forma de lidar com a minha síndrome do impostora é fazer coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Uhum. Então, por exemplo, eu tava achando que, como eu comentei, que eu tô criando conteúdo na internet, tô criando stories, reels, postando no TikTok, enfim, ficando bem mais ativa nisso. Eu vi as pessoas fazendo, e o primeiro pensamento que eu tinha, eu não tenho criatividade pra isso, eu não consigo fazer, se eu fazer, as pessoas não vão gostar, vão me achar uma palhaça. E eu falei, quer saber?
me colocar no lugar de as pessoas não se importam tanto comigo, elas não estão prestando Isso tanta é atenção assim libertador. no que eu tô fazendo. E na verdade eu só tô deixando de viver algo que eu quero por medo do que o outro vai pensar. Exato. Sendo que ele tá vivendo a vida dele e ele não tá nem lembrando de mim. Sim. Então, eu sempre coloco isso na minha cabeça e eu faço aquilo que eu tava com medo. Posto com medo mesmo. E aí, sigo o baile a partir disso. Lógico, começo em coisas pequenininhas Sim. e vou tentando crescer isso até conseguir entregar aquilo que realmente é a minha vontade, sabe? Sim. Eu tento lidar com a síndrome do impostor dessa forma, fazendo coisas que eu achava que não era capaz de fazer. Pra mim, é sobre não pensar tanto antes de fazer alguma coisa. Só deu vontade, faz, sabe? Claro que é muito difícil fugir disso, mas a válvula pra quando começa a surgir o pensamento de farsa, né? O pensamento de impostor, é... Porque eu acredito aqui, toda vez que você vê uma outra pessoa, no meio do episódio eu já pensei isso, você vê uma outra pessoa se questionando e passando pela síndrome do impostor, e é uma pessoa que você gosta, você vê o quão ridícula essa pessoa tá se duvidando, Sim, sabe? E às vezes é você pensar em você mesmo como se fosse outra pessoa que você gosta. É. Imagina só se eu gostasse de mim mesmo, né? olha que sonho seria se eu gostasse de mim mesmo. Mas é isso, não? do tipo, se fosse sua esposa, seu esposo, se fosse seu melhor amigo, se fosse sua mãe, se fosse seu irmão, e tivesse se tratando do mesmo jeito que você tá se tratando, você ia achar legal? Ou você ia dar força, ou você ia explicar porque não tá Não tá certo. certo? Porque você está em um delírio. Exato, você ia achar delirante essa pessoa tá passando por isso, ou você ia estar falando, não, realmente, você é uma farsa, mãe. Não, sabe? Sim. Então é pensar um pouquinho mais como se fosse outra pessoa, sabe? Tendo as mesmas dúvidas que você. Sim. E aí é uma válvula, assim. Nem sempre Achei um funciona. ponto, realmente eu não vou por esse caminho, mas ele é bem esclarecedor, assim. Particularmente, a minha forma de lidar é observando as pessoas que eu admiro, que eu já considero extremamente bem-sucedidas, e me lembrar do que elas estavam fazendo com a minha idade. Sim. Sim. E aí eu me lembro que as maiores conquistas dessas pessoas, elas vieram depois dos 30, depois dos 35, 40, 50. 40, 50, É. né? E aí eu começo a entender o valor de ir envelhecendo mesmo, porque para quem não é herdeiro, tá muito ligado ao tempo. Então Ao você vai construir. conquistar o que você precisa conquistar, mas não se cobre a ponto de querer conquistar com 20 o que a sua mãe conquistou com 30. Não se cobre a ponto de, sabe, ficar observando a vida de uma pessoa de 40 anos, sabe? Ainda existem mais 20 anos pra mim, por exemplo, pra eu chegar naquele lugar. Então, eu procuro lembrar das pessoas que eu conheço a história que não foram fáceis, mas hoje vivem uma vida que qualquer pessoa pode pensar que foi bem fácil até. É isso. E aí eu tiro essa cobrança de mim e falo, Isso é legal. Até beleza, porque também vamos aí. olhando nessa perspectiva, se a gente for parar pra pensar, a gente tá tudo aqui na faixa dos 27, 26, Sim. 27. O que a gente tava fazendo, o que a gente tava ganhando, onde a gente tava 5 anos atrás, é uma realidade completamente diferente da que a gente tem hoje. E só Tanto- melhorou. Só melhorou. Exato, tanto em quesito podcast, quanto quesito trabalho, quanto quesito estudo, quanto quesito Realização casa, mesmo, né? relacionamento, tudo. Tudo melhorou, porque tudo veio através desse amadurecimento, dessa tentativa e erro, Uhum. dessa experiência que foi adquirida conforme a vida foi passando mesmo. Sim. Né? A Sim. vida foi passando. Então, às vezes, realmente, a gente poderia ganhar o mundo inteiro com 20 anos. Mas ia chegar nos 30 e não ia ter nada, porque a gente não ia ter maturidade para administrar. Agora, se a gente consegue ir lá com os 35, 40, realmente tá num lugar que a gente fala, caralho, eu tô confortável hoje, a gente já tem toda a experiência do porquê que a gente tem aquilo naquele momento e o que a gente lutou para conquistar. Sim. O valor do tempo, né? O tempo, ele traz umas coisas loucas, assim, pra Pois pra é. mente.
Sim. E quando você observa pessoas reais da sua vida, você percebe que todo mundo tem vários problemas mesmo que não compartilha na mesa, todo mundo tem Uhum. vários problemas que resolve sozinho, né? Nós que vivemos a vida de casamento, temos problemas que não vão chegar para outras pessoas, mas essas pessoas estão tendo as mesmas questões Sim. em diferentes ordens. Então, assim, é como diz meu amigo, ninguém tá puro. Ninguém tá. Ninguém tá puro, é questão da gente ir se organizando mesmo, e eu acho que existe um equilíbrio entre não se cobrar demais, mas também não ser desleixado, apenas entender que você tá no tempo, que é o que é possível de fazer nesse momento. Acho que mais do que isso, a gente também compreender que a gente é humano, Sim, né? Porque às vezes a gente quer ser robô, a gente quer ser super-herói, Deus. sim, né? E isso não vai acontecer. E a exato. gente se frustra por não ser perfeito, quando na verdade não tem como ser. Sim, É sim. isso, é aceitar a sua fragilidade, sua vulnerabilidade e o seu erro. E se aproveitar dele, quem sabe, né? Porque às vezes quando a gente reconhece também o nosso ponto fraco, a gente também já Isso vira otimiza força. aquilo. E é isso, Sim. reconhecimento é tudo. Encerro esse episódio falando pra você adquirir os produtos Por favor. dessa pessoa insegura que se acha uma impostora. Não contribua com a síndrome da É. impostora. Valide meu trabalho. Não, mas realmente, gente, se vocês gostam de home spray, gostam de vela, gostam de arte, gostam de decoração, tem os sketchbooks também, que são caderninhos com várias capinhas, várias impressões que também são das minhas ilustrações, super bonitinho, e tudo tem um valor acessível, porque pra mim não Sim, adianta cabe no bolso. lançar uma coisa que as pessoas não podem comprar. Então, uma coisa que eu tenho como valor de vida é popularizar e democratizar qualquer tipo de luxo Não consegue comprar o quadro numa A3? Compra o quadradinho pequenininho. Não consegue comprar o kit inteiro. o kit inteiro? Compra só a vela pequenininha, a vela grande. Vou juntar minhas Compra moedas, que eu vou o querer os kit kits todos. o kit de mini aromatizador. Não sabe o que escolher? Isso aqui é perfeito. Isso aqui é Exato. E ó, perfeito. vou Aqui. falar, isso aqui é ótimo pra presente. Oh, Olha, nossa. Presente é aquela coisa que dá roupa, não é legal, dá perfume, Quer ser criativo na né? hora de dar presente? E assim, coisa pra casa, gente, a gente usa sempre. Roupa, Uhum. a gente usa ali na semana que ganhou e às vezes esquece. Isso aqui, a pessoa, você vai dar pra pessoa, ela vai deixar num lugar que ela vai olhar no meio do dia dela e vai lembrar de você. Vai espalhar na sala. Exato. Pra nós, mulheres que adoramos a paz de ter um pano passado na casa e aquele cheirinho que vem depois. delícia. Entendeu? Ah, Se na quiserem me roupinha dar de limpa? presente. Roupinha limpa, eu já coloquei. Não. Já drobei. Drobou. Drobei roupa e já coloquei em cima, assim, com um cheirinho maravilhoso na roupa. Perfeito. Não, outras duas situações que são maravilhosas. Depois do banho, você se secou na toalha, botou a toalha lá pra secar. Já espirra nela, porque É, quando você for tomar banho de novo, vai a tá sua toalha tá cheirosinho. cheirosinha. Gente, serve pra tudo. Acordou Tudo. de manhã, arrumou sua cama, Espalha. espalha no quarto, porque quando você chegar à noite, a sua cama tá cheirosinha. Pra quem tem bicho é ótimo também, né? Que a gente luta pra que o cheiro do bicho não fique instalado. Sim. Então é muito bom, gente. É isso. Amores, que o seu copo esteja sempre Meio meio cheio. cheio. Você foi tipo um beijo do. Uou, Beijo Vocês são do gordo. ótimos, não duvidem de vocês. já acabou a... Onde que eu pago a conta da minha terapia? Ai, olha, essa semana minha terapeuta vai ouvir, viu? Gente, eu tava numa situação ontem que eu tava pensando, eu falei, será que seria ruim se eu só falar que não vou? Porque eu não sei se eu tenho mental pra isso.